Voltei e tô aqui postando que tô com o psicólogo Derek. Derek, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Nós vamos conversar agora com o psicólogo Derek Kupski Gomes. E nós vamos, na verdade, continuar o nosso bate-papo. E hoje, quando abrimos para as redes sociais, vieram muitas perguntas. Todo mundo quer saber como viver melhor, como ter mais equilíbrio, ser mais feliz e conquistar mais saúde. Esse é o grande segredo da vida. E eu sei que num dia só e num bate-papo só vai ser muito difícil a gente responder a todas essas perguntas. Mas algumas vão ajudar a esclarecer as dúvidas das pessoas de casa. Feito? Feito. A maioria das perguntas vem sobre convivência, sobre como conseguir manter a qualidade dos relacionamentos hoje. Como eu faço se eu tenho dificuldade de me comunicar com o meu marido? Não consigo explicar o que é que me incomoda. A gente precisa entender, né, se essa dificuldade ocorre só com o marido, né, ou ocorre com outras pessoas, né, do contexto familiar, ou amigos, ou colegas de trabalho, né. Quer dizer, entender a dimensão, né, dessa dificuldade, né, em que contexto isso ocorre, se é em um, se é em mais de um, enfim. A partir disso, né, tentar desenvolver essa habilidade, né? Se você não enxerga exatamente o que está acontecendo, que dificuldade você está tendo, né? É hora de procurar um psicólogo, né? O psicólogo pode utilizar uma técnica que a gente chama de treinamento de habilidades sociais, já falei até na última entrevista, né? E esse treinamento ele é bem estruturado, né? E ele parte de uma avaliação que é feita para levantar quais são as habilidades, né? Que, como é que eu posso dizer? Não estão em deficiência na pessoa, quer dizer, a pessoa apresenta aquelas habilidades, né, de maneira efetiva, né, sem nenhum problema, e quais são as habilidades que estão em falta, né, que a pessoa não consegue executar. Né? Porque ela tem essa dificuldade. Exatamente, então é feito esse teste primeiro, essa avaliação, e a partir disso é elaborado um treinamento, né, que vai depender do quadro, né, se tem muita dificuldade ou não, e é feito esse treinamento para que a pessoa possa executar essa habilidade, possa apresentar essa habilidade, né, no dia a dia, né. E você poder explicar teu ponto de vista é essencial, né? Certo. Para que você possa ser assertivo, né? Para que você possa expor o que você pensa, quais são os seus valores, o que significa alguém te respeitar, né? Quais são os seus limites, né? Até onde você vai. Tudo isso é importante que você consiga expor. Se você não consegue expor, fica difícil, né? Você fica a mercê que a pessoa adivinhe. Né? Que a pessoa tem uma bola de cristal para saber o que você está sentindo, Exatamente. O que você está pensando. Tá. A minha maior dúvida é como faço para manter um relacionamento saudável quando só um pode crescer e o outro não. Exige muita habilidade dos dois, né? Digamos que os dois trabalhem, às vezes trabalham até na mesma área, né? Onde a comparação fica mais inevitável ainda, né? Claro! Então, existem comparações. É preciso que um deixe bem claro para o outro, né? Quais são os seus limites, quais são suas preferências, quais são os seus objetivos, né? Para que fique mais fácil o respeito, né? O respeito mútuo entre os dois ali, né? Se você não deixa claro também até onde você quer chegar, né, quais são os seus objetivos na vida profissional, na vida pessoal, né, fica mais difícil para que as duas pessoas consigam se equilibrar, né, e respeitar, que é o mais importante, né, que um consiga respeitar os objetivos do outro, né, o máximo possível, assim, né. Claro, vão existir situações onde, principalmente casais que têm filhos, né, que a vida profissional de um e de outro vai atrapalhar um pouco, de alguma forma, a educação do filho, né? Vão existir essas situações. Então, o melhor caminho, né, para evitar prejuízo e dificuldade nesse tipo de situação é conversar, é ter um diálogo claro, franco, né, isento de julgamentos, né, e com certa humildade dos dois, né, para poder aceitar, perceber o outro, né, e se expor. Né? De uma forma respeitosa sempre. Tá. Né? Mesmo que a pessoa tenha que se preparar com a ajuda de um profissional para conseguir falar. Exatamente. Né? Porque eu conheço muitas pessoas que são ótimas na conversa informal, são excelentes na oratória, mas quando está numa relação séria ou quando aparece um problema familiar ou pessoal, tem essa dificuldade de expor aquilo que está sentindo ou mesmo
como você falou, de requerer aquilo que quer, né? Solicitar o seu espaço, falar daquilo que está buscando, tem essa dificuldade em pôr para fora. Isso, exatamente. É a habilidade de você conseguir ser assertivo. Assertividade o que é? É você conseguir expor, né? Quais são os seus direitos, seus valores, seus princípios, né? E conseguir também respeitar os direitos do outro. Né? Tá. Entende? Então a gente tem 3 estilos principais, né, de comportamento social, né, de conjunto de habilidades sociais, que é o passivo, o agressivo, né, e o assertivo. Né? O passivo é aquele que evita ao máximo desagradar de qualquer forma as pessoas com quem ele tem contato. Né? Sofre sozinho. Exatamente. Sofre sozinho e faz de tudo para evitar, né, desagradar. Qualquer tipo de que ele imagina que possa ser uma ofensa e que muitas vezes não é. Né? Não é, mas ele imagina que vai ser e que vai atrapalhar o relacionamento, enfim. E o que acontece? Essa pessoa, infelizmente, ela tende a ser mais desvalorizada nos meios sociais dela, entende? Porque o que os outros tendem a perceber quanto ao comportamento dela? Qualquer coisa que eu diga, aquela pessoa vai concordar, entende? Entendi. Eu nunca vou ter uma opinião autêntica. Nunca vou ter uma opinião autêntica, né? Espontânea, né? Tá, esse é o passivo. Então a gente evita. Não é saudável ter esse estilo de comportamento social, né? Certo. O próximo estilo que a gente pode falar agora é o agressivo, né? Estilo agressivo de se comportar socialmente. O agressivo é aquele que não respeita o direito do outro, né? Tá. Impõe as suas ideias. Exatamente. Impõe, né? Tá. Então, tem inúmeros exemplos que a gente pode dar e um é até clássico, né? Quando você vai num restaurante, né, o garçom traz um pedido e não é o pedido que você fez, não é exatamente aquele pedido, ou vem, por exemplo, a carne mais mal passada, né, do que ele tinha pedido, e você vai lá e agride o garçom. O que é agredir? Você diz assim, você não viu que eu tinha pedido bem passada? O que é isso? Que palhaçada, entende? E por aí vai, né? Entendi. Às vezes usa até palavrões, enfim, né? Quer dizer, o que tende a acontecer? Primeiro, vai haver um constrangimento geral de todo mundo que presenciar, né, essa atitude. Né? Então, se você está acompanhado, está com a namorada, está com a esposa, enfim, colega de trabalho, vai ter um constrangimento. Você vai causar um afastamento imediato das pessoas, até mesmo de quem está te acompanhando, por exemplo, né? Porque pode gerar aquela expectativa. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Né? Porque se senão ele já pode fazer comigo. Exatamente. Tá, entendi. Ele já vai me agredir, já vai me ofender. Né? Então, de forma geral, o que causa esse estilo agressivo de se comportar socialmente? Causa afastamento. Né? As pessoas podem te respeitar, você pode conseguir realmente evitar qualquer tipo de opinião contrária à sua? Pode, né? Pode sim. Mas, em troca disso, digamos, você vai perder contato, certamente, as pessoas vão se afastar, né, gradualmente de você, né, e você, de repente, vai conseguir preservar só algumas relações que são obrigatórias, né, entende? Por exemplo, se você é gerente, né, no seu trabalho, né? Os funcionários vão ter que te engolir, tá, entendi. Mas, né, você vai ter uma redução do número de pessoas que vão interagir socialmente com você, né? Tá. E assim vai ter uma redução na qualidade de vida também. Então, o melhor estilo, né, o último agora, que é o estilo assertivo de se comportar, né? Que é aquele que você respeita o seu direito, os seus limites, os seus princípios, né, os seus valores éticos, morais, né? E respeita esse pacote todo também do outro, entende? Tá. Então, você não vai concordar com tudo, mas você não vai agredir o outro para dizer que não concorda com ele, entende? E é possível tanto o passivo quanto o agressivo se tornar uma pessoa assim? Sim, sem dúvida. Se não fosse possível, né, nem faria sentido uma ciência como a psicologia, porque a psicologia parte desse pressuposto, né, que todo mundo, pelo menos em alguma dose, né, em alguma medida, pode mudar, né? Entendi. E a psicologia é a ciência que estuda todas as variáveis, né, que tornam essa mudança possível. Tá. Né? Você sabe que quem nos ajuda muito a ver e aprender a mudar são crianças, porque a criança é desafiadora, né? Criança, por exemplo, você fala não, a primeira coisa que ela fala é por quê? Você tem que argumentar, você tem que justificar com uma criança. Porque hoje em dia não é mais aquela, não porque eu estou mandando e fim. Infelizmente não é mais assim.
né? As crianças querem saber o porquê. E se você não tiver bons argumentos, ela acaba te vencendo no cansaço. Então, embora nós, pais, avós, acho que isso seja um defeito, na verdade é uma qualidade da criança, que ela está buscando entender o porquê é que ela não pode fazer aquilo, ou assim, Sim, ou assado. Exatamente. Está tentando entender o funcionamento do mundo, né? Como o seu contexto funciona, né? O que ela pode, o que não pode fazer, como coisas materiais simples funcionam, né? Enfim, está explorando, né? O que é esperado de qualquer criança, né? Sobre isso até é importante aproveitar esse link que você falou de criança, de infância, aí a gente já chega no conceito de aprendizagem, né? Ninguém nasce pronto para ser assertivo, né? Para ter uma interação adequada com os outros. Ninguém, né? A gente nasce, a carga genética nossa, né? Se a gente for analisar os nossos comportamentos públicos, né? Como a gente age no mundo, né? A influência da genética é muito pequena, né? Se a gente comparar com tudo que é adquirido, né? Não é inato, é adquirido, né? Através da aprendizagem. Então, se você pensar assim, uma casa onde os pais, né? Não conversam muito, por exemplo, né? Evitam, ou passam muito tempo trabalhando, quando chegam em casa querem descansar e cada um fica, né, quieto no seu canto, a criança acaba não interagindo também, né? Vai para a escola, de repente também não recebe, não tem a estimulação adequada no contexto para que desenvolva, né, esse comportamento social, né, mais adequadamente, né? Essa criança vai crescendo, se ela não entrar num contexto que tem os estímulos adequados, né, o contexto adequado realmente, né, que favoreça esse desenvolvimento dessas habilidades sociais, ela não vai aprender. Não vai aprender. E como é que a gente vai cobrar que alguém que não aprendeu execute aquela habilidade, aquele comportamento? Entendi. Né? Como nós já conversamos da outra vez aqui, não dá para cobrar aquilo que você não faz. Né? Fica difícil você... Sim, o que você não aprendeu. Né? É super difícil. Quer ver um exemplo bem grotesco que a gente vê e ouve nas novelas, etc. Filhos que não respeitam os pais. Isso está acontecendo cada vez mais e de uma forma muito, muito feia, muito agressiva. E eu acredito que é exatamente isso. Se você não busca o respeito, se você não impõe o seu respeito, a criança não vai aprender mesmo. Ela tem que ter uma maneira de aprender. Até eu vou chamar o intervalo, porque a próxima pergunta é de uma telespectadora que faz sobre filho. E o que a gente frisa sempre aqui no programa, que é um bate-papo, é muito difícil para o psicólogo responder perguntas gerais, porque cada caso é um caso, mas a gente tenta, na medida do possível, ir esclarecendo as dúvidas de vocês. Se você quiser, você pode aproveitar o horário do intervalo para curtir a página do psicólogo Derek Kupski. Tem uma dificuldade em falar esse sobrenome, Gomes, tá? Só curtir no Facebook e o site está no seu vídeo, www.psicologoderek.com.br. Aí ficou mais fácil. A gente vai para o intervalo, bem rapidinho, e eu já volto. Estamos retornando e o nosso bate-papo hoje aqui continua com o psicólogo Derek Gomes. Não vou falar o segundo sobrenome. Eu fiquei com uma dificuldade aqui. Bom, vamos lá. Nós estamos falando de crianças. Aqui a mãe fala que o casal, tanto a mãe quanto o pai, são extremamente calmos e centrados e o filho de 11 anos é extremamente opiniático e nervoso. Por quê? Da onde ele saiu assim? Tá. Vamos lembrar aí, né, que a criança com 11 anos de idade, ela já não frequenta só um contexto, né, já não é só a casa dos pais, né? Certo. Então aí ela já está sob influência de outros fatores, né, variados, né? Então, digamos que na escola ela tenha vários amigos, né, ou tem atividades de sala de aula que exijam muita interatividade, né, muita proatividade, né? Ela vai treinando esses comportamentos e vai, como é que eu posso dizer, vai aperfeiçoando cada vez mais eles, né? Então, tende a ficar mais participativo, né? Mais ativo, mais tenta emitir opinião sobre vários assuntos, enfim, né? Digamos, pode ser na escola, a gente está supondo só, né?
E tem outros contextos. Com 11 anos ele pode frequentar ainda outros contextos, né? Na casa de amigos, né? De parentes próximos, né? Onde pode ter uma carga de estímulos, né? Nesse contexto do que ele diferente do que recebe em casa, né? Tá. Entende? Além disso, né? Tem como é que eu posso dizer? Além disso, esse comportamento, né? Pode ter, ao longo do tempo, desde que ele começou a apresentar esse comportamento, né, ele pode ter obtido consequências positivas, né, a partir disso, entende? Ele conquistou alguma coisa com isso. Exatamente, foi um meio que viu que dá certo. Isso, né, você pensava possibilidades, né, de consequências positivas, atenção, né, quem interage, quem é mais ativo tende a receber mais atenção, né. Essa é uma das mais óbvias, né? Assim, existem várias outras, né? Então, de alguma forma, o que é mais importante deixar claro, se ele está apresentando esse comportamento, né, de uma forma persistente, que às vezes já tem um bom tempo, mais de um ano, né, que isso vem acontecendo, né? É gradual, né? Essa modificação, não é do nada, né? Isso significa que esses comportamentos estão tendo alguma função, né? Entendeu? Eles não surgiram do nada, né? Então eles estão, de outra forma, eles estão sendo mantidos, né? Por algumas consequências, por alguns fatores do contexto, eles estão sendo mantidos, né? Esses comportamentos. Agora, se essa mudança foi brusca, pode ser que essa criança esteja com algum problema. Sim, exatamente. É importante avaliar. Exatamente. Então, existem, por exemplo, eventos traumáticos que mudam mais repentinamente o comportamento, né, do indivíduo, né? Então pode mudar também o comportamento dessa criança, por exemplo, pode mudar rápido também de uma hora para outra, por causa de algum evento traumático ou um evento que ela não conseguiu compreender, né? Entende? Entre outras coisas possíveis, né? Assim, a gente está citando algumas hipóteses assim, né? Mas uma coisa é certa, se está se comportando assim, né? E de uma forma já persistente no tempo, é porque tem fatores mantendo esse comportamento, né? Esse comportamento está tendo função, né? Está servindo para o objetivo que ele quer. E ele pode mudar, né? Se for o caso, né? Porque isso por si só não é negativo, né? Você concorda? Não é negativo. E como você falou, de repente faz parte da personalidade, não é genético, isso, é dele, né? Ele aprendeu. Ele formou essa personalidade. Sim, tem que ver até que ponto isso pode estar atrapalhando ou não o contexto dele para saber se é a hora de buscar um profissional, buscar um psicólogo para tentar mudar alguma coisa. Mudando o contexto, mudando os fatores, né, que mantém esse comportamento, vai mudar o comportamento também. Eu pergunto isso porque muitas vezes a gente tem 2 filhos que recebem a mesma educação, o mesmo carinho, a mesma atenção, a mesma escola, e um é completamente diferente do outro, né? Então, cada um tem o seu jeito de ser, o seu jeito de se expressar, de se comunicar. Isso. É característico. E é impossível, né? Alguns pais discordam ainda, mas é impossível você dar exatamente a mesma educação para os 2 filhos, né? Ou para os 3 filhos. Não tem como, porque cada indivíduo vai ter uma carga de experiências que vai ser única, né? Então vai ser no momento A que o outro não vai estar nem presente, né? Entende? E vai aprendendo, vai se modificando a partir dessas experiências, desde os primeiros anos de vida, né? Então nunca toda a carga de experiência que um passou, o outro vai passar, né, pela mesma, entendeu? Vai ser outra carga, vão ser outras experiências e, consequentemente, o comportamento deles vai ser outro também, né? Vai ser diferente. Vai ser diferente. Voltamos aqui para as relações pessoais, que tem mais perguntas. E veio uma pergunta aqui que eu adorei, que é assim: como que eu aprendo a concordar mesmo que eu discorde? Peraí, mas por que aprender a concordar? Eu tenho certeza por que perguntou. Porque a gente falou que a pessoa tem que aprender a ceder, tem que aprender a entender. Então, acho que o que ela quis dizer é isso. Como manter essa calma, essa paciência, se você pensa de uma forma totalmente diferente da outra pessoa? Entendi. Mas olha, você não precisa deixar do seu ponto de vista, né, das suas verdades, do que você acredita, né, para entender o outro, né, entende? Você não precisa abdicar do que você aprendeu, né, durante sua vida, para conseguir compreender melhor o outro, né? É possível. Isso é muito recorrente, né? A gente verifica, principalmente, conversas sobre política, né? Que está bastante em voga ultimamente, né? Também por tudo que tem acontecido.
Então você vê grupos, né, de opiniões diferentes, né, e que não conseguem dialogar. Simplesmente não conseguem dialogar. Porque um não aceita a opinião do outro. Exatamente, não aceita o posicionamento do outro, entende? Tá. Mas veja bem, eu posso ser de esquerda, de direita, né? Eu posso ser centrista, e não é por isso, né, que eu não vou tentar compreender o interesse do outro, né? O viés do outro, a perspectiva do outro, né? Uma coisa é clara, interesses conflitantes sempre existiram e sempre vão existir, tá, né? Entende? A gente tem a opção de tentar compreender o porquê existe esse interesse, qual a função dele, né? E tentar dialogar e modificar para que fique melhor para os dois lados, né? Ou simplesmente ignorar, né, a forma como o outro vê o mundo, vê as coisas, né? Percebe a realidade. E assim não vai ter diálogo, né? Não vai ter coletivo. Tá, eu entendi o que você falou. Então não é concordar. É aceitar. Isso, é tentar compreender. Ou melhor, respeitar. Isso, né? perceber. Você não precisa aceitar a opinião do outro, você tem só que respeitar. Isso. Que pessoas podem pensar diferente. Um exemplo de frase para esse tipo de situações é assim, ó, eu compreendo o que você está dizendo, né? Eu entendo o que você está falando, né? A partir do que você está dizendo isso, mas eu penso diferente. Mas eu respeito a tua opinião. Entendi. Entende? Cada um tem direito de pensar de um jeito. Isso, a gente não precisa sair por aí ofendendo, né? Entende? Agredindo as pessoas. Não. Ou impondo sua maneira de pensar. Não. Tá. Não tem por que fazer isso, porque isso não vai ser produtivo, né? Tá, tem que manter a calma, tem que respirar fundo. Isso, e respeitar. Temos personalidades muito diferentes um do outro. Estamos casados há 15 anos e acho que deu. Ela pôs, deu tipo fim, acabou aqui. Como sei se essa é a decisão certa? Olha só, que Nossa, perguntinha, 15 anos é uma vida, né? Como que vai falar assim, não, deu, eu gostei do deu com exclamação, que deu, enfim, alguma coisa foi a última gota que precisava no copo. Como saber se essa é a decisão certa, né? Que difícil isso. Nesse caso, é uma questão muito complexa, né? Para a gente dizer assim, realmente deu, deixe, largue mão, não vale a pena continuar. Não é assim, né? Mas talvez se você parar para pensar, né, e tentar, até você pode registrar isso numa folha, né? Faz lá, pega uma folha, né, divide em duas colunas, né? Certo. Quais são as vantagens e desvantagens, né, de continuar, né, com o relacionamento? Isso, continuar junto, entende? Coloca lá. Tenta resgatar várias coisas que estão acontecendo, que já aconteceram, né? Talvez isso ajude a visualizar de uma maneira menos parcial, né? E menos influenciada pelo momento presente, né? Então, de repente, porque faz um ano que a gente só vem brigando, entendeu? Mas, peraí, o relacionamento começou antes disso, né? E se mudou nesse ano, pode voltar a mudar, né? Entende? Então, nesse caso, não tem, isso é um mito, né? Tem pessoas que pensam assim, eu não sei se eu continuo, né, com o meu relacionamento ou se eu paro, se eu desisto, né? Então, eu vou no psicólogo que ele vai dizer exatamente, pare ou continue, né? Desista ou continue. Não é assim, né? Não. O psicólogo, ele pode ajudar? Pode. Como? Ele vai identificar esse contexto, identificar os fatores que existem nele, né? E que estão influenciando o comportamento de A e B, né? Do casal. E fazer com que a pessoa consiga compreender de uma maneira menos parcial, né, menos enviesada, né, pela sua própria percepção e mais científica, quer dizer, mais objetiva, mais concreta, o que ocorre, para que ela tenha mais fundamentação para decidir. Entende? Entendi. Mas o psicólogo vai dizer, não vai tomar desista, decisão pela largue pessoa. mão, ou continue que vale a pena, não. Tá. E mesmo porque existem muitos casos que as pessoas levam para o lado comparativo, né? E assim, a grama do vizinho sempre é mais verde, minha amiga. Até você chegar pertinho lá e ver que é artificial. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? É importante analisar os prós e os contras. Não existe relacionamento perfeito, né? Que é 24 horas por dia, os dois vão estar sorrindo, vão estar agradando o outro, né? E vão estar se elogiando. Não existe isso, né? Então, dificuldades todo mundo vai enfrentar, os relacionamentos vão ter suas dificuldades, né? O que é importante? É aprender como superar essas dificuldades juntos, né? E para
poder continuar. Ou se não for possível, se foge do teu controle, né? Se você se você procurou ajuda e mesmo assim não conseguiu esclarecer, né? Aí pensar realmente em mudar, né? Esse caminho, mudar o rumo, né? Para tomar a decisão certa. Isso. Dá tempo de fazer mais uma? Vamos lá. Posso? Posso? Tá. Senão a gente extrapola aqui. Aqui a gente foge um pouquinho só de relacionamento, porque ela quer saber se tem como fazer tratamento para ciúme. Mas eu não sinto ciúme só do marido. Sinto ciúme do marido, das minhas coisas, do meu animal de estimação, dos meus filhos. É uma ciumenta convicta. Tem tratamento para ciúme? Tem. Porque a pessoa ciumenta deve sofrer muito, né? Sofre. Sofre sem dúvida, nenhuma sofre, né? Esse comportamento, né, de ciúmes, né, típico, que a gente chama de ciúme, ele está relacionado, né, com um aspecto obsessivo, né? Quer dizer, por exemplo, existem ideias repetidas, né, e persistentes que ocorrem, né? A pessoa pensa várias vezes sobre algum aspecto, né, daquela pessoa que não está próxima dela, daquela pessoa que está dando atenção para outro, né, e pensa variadas coisas e muitas delas não são baseadas em evidências, né. Então tem interpretações variadas sobre o comportamento da outra pessoa, sobre essa outra pessoa, as preferências dela, enfim, faz interpretações bem variadas e muitas não são precisas, né, da realidade. É coisa da imaginação dela. Isso. Tá. Então imagina várias coisas. E assim, isso não surge do nada também, né? As pessoas aprendem a fazer isso também, né? Então existem fatores no contexto também que levam a pessoa a ter esse tipo de comportamento encoberto, que a gente chama, né? Entendi. São pensamentos que ocorrem e que a gente só tem acesso pelo relato da pessoa, né? Ela vai falar. Mas isso ocorre muito, principalmente quando envolve obsessão. Tá. Então o que essa pessoa pode fazer? Procura um psicólogo, né? Que o psicólogo vai encontrar, né, identificar o que ocorre nesse contexto, por que ela desenvolveu esse comportamento, né? Por que ela tem ciúme de tudo? Exatamente. Né? E vai buscar, a partir do entendimento, da compreensão desse contexto, alterar esse comportamento para que ela possa ter mais qualidade de vida, né? Claro, porque deve ser um sufoco, ter Sim. ciúme o tempo inteiro de tudo, né? Exatamente. A pessoa deixa de aproveitar muitas coisas, né, no dia a dia. Então tem tratamento sim, Tem, é possível. Tem, sem dúvida. Não pense assim que eu tenho ciúmes assim, né? E por isso sou maluca, né? Não, de forma alguma. O ciúme é muito comum, assim. A gente aprende a se comportar assim e pode aprender a se comportar de outra forma também. Tá. Para a gente terminar esse bate-papo, é importante deixar claro para o nosso telespectador que tipo de tratamento, de terapia, não sei como é que chama, que você atende. Porque a dúvida veio se é terapia de divã, se é com remédio, se é só um fala e o outro não. Então é importante a gente deixar claro isso, né? Como é que é o seu atendimento? Ótima colocação, a gente deixar claro isso. O meu atendimento é cognitivo-comportamental, né? Então, na psicologia, a gente tem algumas escolas, né, de teóricas, digamos assim. Cada escola teórica tem uma visão de mundo, tem uma visão sobre o ser humano e como é o comportamento dele, como é a ação dele no mundo, né? Então, a gente pode citar aí a cognitivo-comportamental, a cognitiva, né? A psicanalítica, né? A psicanálise, a humanista, né? E entre outras, né? Então, que ao longo do tempo, desde que se começou a estudar o comportamento, né, a mente, teve essa diversidade, né? A minha linha é essa, a psicoterapia cognitivo-comportamental, né? Como é que eu posso dizer? Você vai conversar com a pessoa. Primeiro não é chamado nem de paciente. Paciente dá ideia de passividade, né? Então é cliente, porque ele vai ter que ser ativo no processo, né? Para que ele consiga compreender as análises que o psicólogo faz, né? E a partir disso possa modificar o contexto, possa modificar os fatores e assim alterar o comportamento dela, né? Sobre medicamentos, né? A gente escuta muito sobre isso, né? Às vezes a gente tem a impressão, né, que um fármaco é capaz de salvar o mundo, né? Vai lá, está acontecendo isso, aquilo, vai lá, toma um antidepressivo, toma um fluoxetina, está resolvido. Não é isso, né? Essa ideia é equivocada, né? O mesmo relato de estudos que existem para comprovar a eficácia de um ou de outro fármaco, né? Ainda existem contradições, a gente ainda tem hipóteses sobre o mecanismo de ação da serotonina, né? Da dopamina,
E só que muitas vezes dá a entender que é uma certeza, entende? E que, por exemplo, certas psicopatologias não passam de um desequilíbrio químico, né? Entendi. O que não é verdade. É importante deixar claro isso, né? Assim, você estudando, né, buscando, a gente tem muitos estudos, é importante não ficar só em estudos brasileiros também, quer dizer, existe uma variedade muito grande de estudos e que verificaram já que a psicoterapia modifica o funcionamento cerebral, né, e a psicologia tem todo o seu estudo, uma forma de identificar, de ver o homem, de interpretar os seus comportamentos, né, de uma forma científica, né, entende? Então é diferente de filosofia, né, porque filosofia não há uma continuidade no conhecimento, né. Na ciência, a gente cria um conhecimento, a gente verifica ele, né, e, por exemplo, morre o cientista, o próximo vai partir daí já, vai continuar, entendeu? entendi. Então é acumulativo, né? Por isso a gente tem que valorizar mesmo o conhecimento científico, né? E a psicologia está aí para isso. Falou em comportamento, a psicologia tem a ver com isso, entendeu? Então nem sempre a gente tem que quebrar esse tabu que você vai num terapeuta e vai ser indicado tomar remédio, que as pessoas ficam com medo. Eu não vou lá que ele vai dar esses remédios para louco, eu já ouvi isso. Sabiam? Não é, psicólogo não trata de louco, não. Mesmo porque cada um de nós tem um pouquinho de loucura dentro de si. Né? Para concluir, só, Fabiana, deixando bem claro, né? Você busca o que primeiro, né? Se você está com uma dificuldade lá do teu comportamento, que você acha que tem a ver com psicologia, com a tua mente, com o teu comportamento em si, procura um psicólogo, tá? Certo. Procura um psicólogo, tá? Se for o caso, né, de precisar de um complemento, por exemplo, de um fármaco, né, ele vai encaminhar para um psiquiatra, vai indicar um psiquiatra para ter um tratamento complementar e um tratamento, como é que eu posso dizer, dos dois lados, juntos, né? Certo. Isso. Por quê? Porque a primeira escolha deve ser a terapia, por quê? Porque não tem efeito colateral, entende? Você não vai ter dificuldade para dormir a partir disso, você não vai ter alteração no teu apetite, você não vai ter alteração na tua libido, né? Certo. Entende? Então, se a gente pode evitar esses efeitos aversivos, por que não? Por que não? Né? Primeiro experimenta. Isso. Se não der certo. E pode ter certeza, vai no psicólogo. Se ele verifica que precisa da ajuda de um fármaco, né, de um fluoxetina, de um antidepressivo, de um ansiolítico, seja o fármaco que for, ele vai indicar. Sem nenhum problema, né? Entendi. E olha, eu achei muito legal, hoje eu consultei o seu site, porque você pode enviar, inclusive, suas dúvidas direto para o Derek, para o psicólogo. Então, o site é www.psicologoderek.com.br. Ali também você pode agendar consulta, pode ver todas as linhas que o psicólogo trabalha. E, como sempre, vão ficar perguntas em aberto, porque não dá tempo, né? É só 1 hora de programa. Quero agradecer muito a sua vinda aqui. Isso, eu que agradeço. Eu tenho certeza que, na medida do possível, a gente esclareceu algumas dúvidas. Não foi possível de todos, novamente. Mas se nós não respondemos aqui, se eu não passei a pergunta e o psicólogo Derek não respondeu, envie através do site dele, tá bom? Obrigada, Isso, viu? de nada, Boa semana. Olha, o importante é você tentar, buscar ser feliz, buscar equilíbrio entre corpo e mente. Só assim se leva uma vida saudável. Eu termino agradecendo a equipe, mais uma vez, agradecendo muito a sua audiência e desejo que você fique na companhia de Deus, com muita saúde e com muita paz. Até terça que vem. Tchau, tchau.